Juízes, capítulo 6 e o versículo 11. Juízes, capítulo 6 e o versículo 11 diz assim: O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos medianitas. Amém? Quero convidar você, neste momento, a fechar os seus olhos e estender as suas mãos em direção à minha vida. Amém? Ore para que o Senhor me use nessa noite. Com certeza Ele colocou essa palavra no meu espírito, mas que Ele venha me espremer nessa noite e que eu venha derramar tudo que o Senhor já derramou no meu espírito. Em nome de Jesus, Pai, Senhor, que eu seja usada nas Tuas mãos nessa noite. Não com as minhas palavras, mas com as Tuas palavras. Não com a minha sabedoria, porque a minha sabedoria é falha, porque é humana. Mas com a Tua sabedoria, com a Tua unção, com a Tua autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, só para a gente contextualizar, quando o povo de Israel desceu para as terras do Egito, depois que José foi governador do Egito, a família desceu, Israel desceu até o Egito, e conforme os anos iam passando, aquele povo ia aumentando, ia crescendo, ia se multiplicando, até que chegou um ponto que começou a preocupar os egípcios, o próprio rei do Egito. Ele, já tinha passado aquele rei que fez de José governador, outra pessoa já havia subido ao trono, e eles começaram a se preocupar com a quantidade de israelitas que estavam na nação do Egito. E esse número foi aumentando cada vez mais. Então, esse rei fez com que, para ele ter controle, Israel acabou sendo escravizado. Sendo assim, eles estavam sendo controlados pelos egípcios. Até que um dia Deus levantou um certo homem chamado Moisés, um príncipe que foi criado no palácio. O Senhor levou ele para o deserto, ficou 40 anos no deserto. E então falou para Moisés ir resgatar esse povo. Moisés foi até o Egito, resgatou o povo de Israel, libertou o povo de Israel, levando para o deserto. E por consequência de ser um povo muito reclamão, muito murmurador, muito caíam em idolatria e pecavam contra o Senhor com as suas murmurações, embora o Senhor sempre foi um Deus maravilhoso para eles, um libertador. Esse povo sentia saudade das coisas do Egito. Então eles vagaram no deserto, andaram em círculos no deserto por 40 anos. E esse povo que saiu das terras do Egito, em rumo à terra prometida, não entraram na terra prometida, exceto Josué e Caleb. Os demais morreram no deserto, porque sentiam saudade do Egito. Era um povo que murmurava, um povo que nunca estava contente. Então esse povo não entrou na terra prometida, exceto os filhos deles e Josué e Caleb. Com certeza entraram na terra prometida. E quando eles conquistaram a terra prometida, foram divididas as tribos, enfim, as terras, foram tudo dividido. E parecia que ia ser um final feliz. Mas esse povo veio pecar novamente. Eles pecavam novamente. Então, quando o povo de Israel
caía em idolatria, em apostasia, pecado, né? O Senhor, Ele entregava o povo de Israel nas mãos dos inimigos. E aí, passava-se uns anos, aí entrou os juízes. Deus começou a levantar os juízes. E um dos juízes que mais eu tenho admiração, que foi uma mulher, Débora, e depois, né, Débora que antecedeu Gideão, que é o texto que nós lemos. Então, sempre que o povo pecava, sempre que o povo caía em idolatria, em apostasia, o Senhor entregava eles nas mãos dos inimigos. Então, quando o povo se arrependia e clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz para defender Israel e dava vitória a Israel. Então, nós vemos aqui, um capítulo antes, no capítulo 5, que Débora foi uma juíza também, que Deus levantou para libertar Israel. O povo estava sofrendo nas mãos do rei Jabim, do general Cícera, há 20 anos. Já há 20 anos eles estavam sofrendo nas mãos desse rei, que era muito mau, e eles tinham poder sobre o ferro, então eles tinham várias carruagens de ferro. Era um poder muito grande na época, e eles usavam isso para prejudicar, para arrasar Israel. E Deus então um dia levanta Débora, uma mulher, uma juíza, uma profetisa, que foi uma mãe para Israel, e ela julgava Israel debaixo de uma palmeira, a palmeira de Débora. E um dia o Senhor levantou ela com um cântico, e ela levantou todo um exército junto com ela, e eles foram para a batalha, inclusive ela foi junto, e o Senhor deu vitória. Passou Débora, eles descansaram por 40 anos, porém o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Começaram a pecar novamente. Então o Senhor entregou o povo de Israel nas mãos dos midianitas. E o povo já estava sofrendo nas mãos dos midianitas por 7 anos. Por 7 anos. Até que o Senhor então chamou Gideão como um juiz para defender Israel. E Israel estava sofrendo há 7 anos, quando o Senhor então enviou um anjo para chamar Gideão. E aí Gideão foi chamado de homem forte, de homem corajoso, de homem poderoso. E o que aconteceu? Quando Gideão recebeu essa visita desse anjo, ele estava tão desmotivado, ele estava tão desesperançado, sem esperança nenhuma, como todos os outros homens, porque eles estavam sendo massacrados pelos midianitas. Então ele coloca Deus à prova. Ele diz: então, se eu fui chamado, eu quero colocar isso à prova. Se o velo amanhecer seco e ao redor molhado, eu sei que Deus está no negócio. E assim aconteceu. Aí no outro dia ele diz: se o velo tiver seco e ao redor molhado, ou ao contrário, que eu já nem lembro mais o que eu falei. Ao contrário, se tiver molhado e o do lado de fora seco, é o Senhor então que está falando realmente. E assim fez. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes a gente acha que coloca Deus à prova. Na verdade, o Senhor deixa parecer que estamos colocando Ele à prova, porque é nessas horas que Ele fortalece a nossa fé. E foi isso que Ele fez com Gideão. Enquanto Gideão pensava que estava colocando Deus à prova, Deus estava testando a fé de Gideão. Deus estava fortalecendo Gideão, porque ele estava arrasado, ele estava desanimado por causa dos midianitas. O que acontecia? Israel plantava, preparava a terra, semeava,
carpia ao redor, tirava os matinhos, cultivava, colocava os estercos, enfim, fazia todo o trabalho duro. Sol, chuva, trovoada, vendaval, eles trabalhavam nessas terras para prover o alimento para o povo de Israel, para as famílias de Israel, para os pais, os filhos, as mães, para o povo de Israel. E quando chegava o tempo de colheita, quando o povo de Israel ia colher aquilo que eles tinham passado tanto trabalho para cuidar, para plantar, o que acontecia? Os midianitas se levantavam contra o povo de Israel e saqueavam Israel, roubavam tudo, não deixavam nem bois, ovelhas, nada. Eles saqueavam o povo de Israel, saqueavam tudo que eles tinham plantado e destruíam muitas coisas que Israel tinha realizado. Então, por isso que nós encontramos Gideão tão para baixo, tão aborrecido, porque não fazia sentido nenhum, eles estavam sendo usados. Eles trabalhavam no dia, no sol escaldante, na chuva, no frio. Eles trabalhavam tanto e na hora de colher, na hora de levar o mantimento para suas casas, eles eram saqueados e eles não ficavam com nada. Como que os homens daquela época se sentiam? Porque era eles que trabalhavam, era eles que proviam o alimento para as suas famílias. Então, quanta decepção para esses homens. Porque quando os homens iam colher o seu plantio, eles não podiam, porque os midianitas vinham e saqueavam tudo. Todo o trabalho deles era em vão. Então nós encontramos Gideão nesse cenário de tristeza, sabe? Sem esperança nenhuma, porque era um esforço totalmente inútil, porque eles plantavam para sustentar os midianitas. Então nós encontramos Gideão nesse cenário triste, abatido, porque o povo de Israel havia pecado, os seus pais haviam pecado contra Deus. Porém, os filhos dos israelitas começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a suplicar ao Senhor por misericórdia, para que o Senhor livrasse eles daqueles midianitas, dos seus inimigos, que faziam muito mal para o povo de Israel. Então esses filhos começaram a clamar a Deus por misericórdia, que o Senhor viesse e intervisse nessa situação tão caótica, tão triste para Israel, que plantavam e eram saqueados, que tratavam, que criavam os seus gados e não ficavam nem com os gados, nem com as ovelhas, nem com os bois, não ficavam com nada. Então esses filhos começaram a clamar por socorro ao Senhor, porque tudo que os israelitas faziam era destruído, tudo que eles plantavam era roubado, tudo que eles faziam era inútil, porque os midianitas vinham e carregavam. Então o anjo do Senhor, um profeta foi enviado a Israel, dizendo assim: eu vos fiz subir do Egito, eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos que oprimiam. O Senhor estava dizendo que ele tinha ouvido o clamor daqueles filhos. O Senhor estava dizendo através desse profeta que o Senhor os livraria mais uma vez, porque os filhos estavam clamando. E deixa eu dizer algo nessa noite. Sabe, tem muitos filhos clamando ao Senhor, pedindo misericórdia por erro dos seus pais, pagando pelo erro dos seus pais, colhendo consequências de escolhas erradas dos seus pais. Porque eu estava refletindo sobre isso. Se eu e o meu esposo, como pais, não formos responsáveis, se a gente se desfizer do pouco que a gente tem da nossa casa, a gente tem uma casa, mas se a gente jogar fora, fazer um negócio ruim,
Os nossos filhos não vão ficar com nada. Então eles vão colher consequências de escolhas ruins. E muitos filhos estão passando por isso. E tem muitos filhos clamando a Deus pela vida dos seus pais, porque estão vivendo as consequências das escolhas erradas, de pecados. Porque sim, as nossas escolhas afetam os nossos filhos. Os nossos pecados afetam os nossos filhos. Os nossos erros atingem toda a nossa casa, a estrutura da nossa casa. Por isso que esses filhos começaram a clamar, porque vocês acham que isso não atingiu os filhos? Dos midianitas virem e roubarem tudo do povo de Israel? Sim! Os filhos foram atingidos por causa do pecado dos seus pais. Porque os pais haviam caído em idolatria e apostasia. Os filhos estavam sofrendo as consequências das escolhas dos seus pais, dos pecados dos seus pais. Mas eu quero dizer nessa noite que se tiver algum filho clamando, em nome de Jesus, o Senhor vai ouvir, Ele vai intervir na sua família. Ele vai fazer uma grande obra, porque o filho dele está clamando. Em nome de Jesus. Então o anjo se assenta debaixo do carvalho. O anjo senta debaixo de um carvalho. Então o anjo aparece a Gideão e ele chama Gideão de homem poderoso, de homem valente. O Senhor chama Gideão para lutar para Israel. Lutar por Israel. E ele disse: Gideão, eu estou chamando você como um juiz de Israel, porque eu vou confiar a você essa missão. E eu estou chamando você para libertar. Eu quero usar você, Gideão, homem poderoso e valente. Então, o Senhor entregou os midianitas nas suas mãos, Gideão. E o Senhor espera que você dê uma resposta, Gideão. O Senhor está levantando você, eu estou levantando você, Gideão, para livrar Israel dos midianitas. Porém, Gideão estava muito sem esperança, muito desesperançado. Por isso que ele fez aqueles testes do velo, né, de molhar a terra e não molhar o velo, e depois molhar o velo e não molhar a terra. Aqui, Deus estava fortalecendo a fé de Gideão. Não era Gideão que estava provando Deus, era Deus que estava fortalecendo Gideão, porque Gideão estava em derrota. Gideão talvez estava até com a sua fé abalada. Talvez Gideão estava se sentindo, talvez não, Gideão, como todos os homens, estavam desanimados, estavam cansados, exaustos de tanto trabalhar. Eram 7 anos plantando, cuidando, criando seus gados, para que os midianitas viessem e roubassem tudo. Eles estavam cansados. Então onde Deus encontrou Gideão? Onde Deus foi conversar com Gideão? Onde Gideão estava? Gideão estava malhando trigo no lagar. Como os midianitas atacavam as colheitas, no tempo das colheitas, os midianitas vinham para saquear. Gideão se antecipou um pouquinho, fez toda a colheita daquele trigo e levou aquele trigo para malhar no lugar onde era esmagado as uvas. Como não era tempo de uvas, como não estava na estação dessa fruta, então os inimigos não desconfiariam que Gideão estaria no lagar malhando trigo. O lagar era onde pisavam as uvas. Era um lugar de celebração, de alegria, de festa. E Gideão se encontrava lá. E espiritualmente falando, Gideão estava trabalhando. Gideão estava suando, estava buscando. Gideão estava se esforçando em um lugar que era de celebração, de alegria, de festa. Ao invés de Gideão estar
festejando, celebrando, se alegrando. Gideão estava trabalhando. Onde era para Gideão ter celebração, Gideão estava trabalhando. Onde era para Gideão estar sorrindo, Gideão estava triste. Onde era para Gideão estar festejando, ele estava apreensível, com medo de qualquer hora os midianitas pegarem ele. O diabo trabalha para roubar a nossa celebração, irmãos. O diabo, ele faz de tudo para roubar a sua celebração, a sua alegria, a sua festa. Sabe, ele quer usurpar a nossa celebração. Ele quer tirar das nossas mãos a alegria da celebração. É isso que o diabo trabalha, para roubar a nossa festa, para roubar a nossa alegria. Quando ele rouba da gente a celebração, nós não nos alegramos. E a gente acaba não desfrutando. Não nos alegramos, não desfrutamos e então não somos gratos, não valorizamos. Nós não damos valor. E quando eu não valorizo, eu não glorifico o Pai. Quando os pais dão presentes aos filhos, os filhos se sentem presenteados. Mas quando esses pais tiram um tempo para brincar com os filhos se sentem celebrados. É assim. O grande troféu do Evangelho é a celebração. E o diabo, ele quer roubar isso das mãos dos cristãos. O diabo quer roubar a celebração da gente, da igreja, das famílias. Sabe o que aconteceu quando a dracma voltou? Aquela mulher, quando perdeu a dracma, ela começou a arredar todas as coisas de dentro de casa. Ela arredou tudo, ela tirou tudo do lugar. E quando a dracma foi encontrada, quando aquela dracma voltou, sabe o que houve? Houve festa, alegria, houve celebração, porque a dracma havia voltado. O diabo, ele não tem problema que a gente conquiste, que a gente corra atrás, que a gente sonhe, que a gente trabalhe. O diabo, ele não se importa que a gente acorde cedo, busque pelos nossos sonhos, pelos nossos planos, que a gente faça uma faculdade, realize um sonho. Ele não se importa. O diabo, ele só se importa em roubar a nossa celebração. Então ele deixa você conquistar, ele deixa você correr atrás, ele deixa você trabalhar. Mas se você der uma brecha, ele rouba de você a celebração. É isso. Olhe para a sua vida. Sabe, o retrovisor do carro serve para a gente dar uma olhadinha para trás. Então, dá uma olhadinha para trás da sua vida, para um tempinho atrás, e veja quantas bênçãos você já recebeu. Veja quantas coisas o Senhor já fez na sua vida, na sua família. Quantos sonhos Ele já realizou. Quantos planos Ele já cumpriu na sua família, na sua vida. Dá uma olhadinha para trás e veja quantas coisas o Senhor já fez por você. Quantas bênçãos, quantos sonhos conquistados. Quantos planos alcançados. Dá uma olhadinha e veja quantas coisas já aconteceram de boas para você na sua vida. Quantos sonhos já realizados. Mas não tem celebração, porque o diabo roubou de você a celebração. Afinal, você glorifica o Pai quando você celebra. E o diabo, ele quer roubar a glória do Pai. Já foi assim desde os céus. Ele estava lá e ele quis a glória para si. Por isso que ele foi expulso do céu. E agora ele continua trabalhando para roubar a glória que é de Deus. Ele não quer que eu e você damos glória a Deus. Ele quer a glória para Ele. E muitas pessoas, infelizmente, estão dando glória ao diabo quando fazem as suas vontades, quando amam mais as coisas da terra do que as coisas eternas.
Ele tem roubado a glória que é de Deus. Muitas pessoas estão deixando de glorificar o Senhor, de glorificar ao único que merece toda a glória, toda a honra. E infelizmente muitas pessoas estão dando glória a Ele quando fazem as suas vontades. O diabo não quer que nós glorificamos o Pai. Ele não se incomoda em ver você semear, em ver você trabalhar, em ver você acordar todos os dias cedo e dormir tarde, você se esforçar, você sonhar, você planejar. O diabo não se incomoda, mas ele se incomoda com a sua celebração. Então ele vai fazer de tudo para roubar isso de você. Ele vai fazer de tudo para roubar a sua celebração, porque você não vai glorificar a Deus se a sua celebração for roubada. Qual é a graça de uma bola de futebol entrar na rede? Qual é a graça? Nenhuma. É só uma coisa redonda entrando em um espaço, em uma rede, né? Mas por quê? Por que que não tem graça? Porque a graça está em você comemorar gol. Não é a bola entrando dentro da rede, mas é o sentido de ela estar entrando dentro de uma rede. Quer dizer que o seu time fez gol. E aí você vibra. E aí o que acontece? A celebração. Você celebra aquele gol. Você celebra. Quantos aqui já passaram um mês bem apertado financeiramente? E você pensou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar as minhas contas? Senhor, o que vai ser de mim? Já passaram? O que vai ser de mim, Senhor? O que eu vou fazer? Meu Deus, eu gastei mais do que eu ganho. Senhor, o que eu vou fazer? Eu estou tão apertado. Mas aí você ora, você clama por misericórdia. Você, Senhor, faz um milagre em mim, né? Faz um milagre em mim. Faz um milagre nas minhas finanças. E aí você chora, você ora e pede para Deus fazer algo. Me ajuda, Senhor. E aí, quando chega o final do mês, você não sabe de onde veio, você não sabe o que aconteceu, mas você conseguiu pagar todas as suas contas. E aí você diz: ufa, uau, eu consegui pagar tudo, não sobrou nada, nem R$1 para comer um X, mas eu paguei tudo, glória a Deus. Aí você teve uma conquista, mas você não glorificou a Deus. Você glorifica a Deus quando você celebra. Muitos cristãos estão cheios de conquistas. Você olha, é muita conquista. São paredes cheias de diplomas. São muitas conquistas. Mas você chega perto e você não veja celebração nenhuma. Não passa de conquistas e conquistas e conquistas. Mas não há celebração. Como está cheio de gente, cheio de conquistas, mas nenhuma celebração. Não estão celebrando. Você já teve a sensação de alguma vez você conquistar algo e depois você perguntar assim: por que eu estou triste? Era para mim estar feliz. Eu alcancei. Eu acordei cedo, eu trabalhei, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Eu mereço. Porque eu corri atrás, eu conquistei, eu lutei, eu alcancei. Mas por que há uma tristeza dentro de mim? O que está acontecendo? Era para mim estar pulando de alegria, era para mim estar festejando, era para mim convidar os amigos e a gente comer um lanche junto e cantar e sorrir e conversar e celebrar. Por que eu estou triste? Porque o diabo roubou a sua celebração. É isso que acontece. Na vida de Gideão, os midianitas representavam uma casta de demônios que trabalhavam explosivamente para devastar, para roubar a celebração do povo de Israel.
Eles deixavam Israel preparar a terra, plantar, regar a terra. Mas na hora que Israel ia colher, os midianitas vinham e roubavam tudo. Estragavam tudo que eles haviam construído. Devastavam. Levavam tudo. E o que eles podiam destruir, eles destruíam. Talvez até as casas, muros. Muros não, nas cercas. Talvez que eles faziam para o rebanho. Eles destruíam tudo. Israel ficava à mercê novamente. Esses demônios que trabalham nas áreas da sua vida, que você se esforça, você trabalha, você levanta cedo, você dorme tarde, você se esforça, você busca, você faz de tudo. Você trabalha, você se dedica, você se compromete, você corre atrás, mas na hora que você vai colher, na hora que você vai achar que vai ganhar alguma coisa, que você vai colher algum fruto, que vai vir uma recompensa, os midianitas vêm e roubam tudo de você. Quando você pensa que, ufa, agora eu consegui, depois de tanto trabalho eu conquistei, eu corri atrás e deu certo, Deus abençoou. E aí na hora que você vai colher, na hora que é para você desfrutar, na hora que é para haver celebração, alegria, festa, você tem que começar a trabalhar mais duro ainda. Por quê? Você foi roubado. O diabo está aproveitando alguma brecha, alguma área da sua vida, está roubando a sua celebração. Eles deixam você trabalhar bastante. Eles deixam você correr atrás. Eles deixam você plantar, você semear. Você faz de tudo. Você é uma pessoa muito dedicada, muito trabalhadora. Mas não deixa. Esses demônios não deixam você colher do seu trabalho, colher do seu suor, desfrutar daquilo que você lutou tanto para conquistar. Você continua até servindo a Jesus, amando Jesus, ajudando nos projetos sociais. Você continua fazendo alguma coisa na obra de Deus, você se dedica. Você até se esforça, mas naquela área da sua vida, a sua fé se esvai. Você começa a pensar, poxa, por que comigo não dá certo? Por quê? Por que comigo não vai? Por que as coisas estão trancadas? Por que não vai para frente? Por que não vai? E aí você até dá uma olhadinha na grama verde do vizinho. Poxa, na dele está dando certo. Olha a graminha dele, que verdinha. E por que a minha tá uma grama queimada? Existe um poder das trevas trabalhando para roubar a sua celebração, para roubar a sua alegria. O diabo, ele não está brincando. Ele não veio para nos ajudar. Ele veio para causar muitos problemas. Ia tocar aquela tua... O diabo não brinca em serviço. Então ali um ciclo de derrota se instala. Porque você está tão desanimado, a sua fé está tão abalada. Então ali um ciclo de derrota se instala. E daí você fica naquela situação, naquela posição de qualquer hora desistir. E muitas pessoas até acabam desistindo do evangelho, de seguir Jesus. Por isso a celebração é a glória do evangelho. Quando a dracma ela foi achada, ela chamou os amigos, chamou os vizinhos, ela chamou quem pôde para celebrar, porque a dracma havia voltado, porque a dracma é a celebração. Então, a intenção do diabo não é roubar o seu trabalho, o seu suor, as suas conquistas. Não, ele deixa você conquistar. Mas a intenção diabólica é depois que você conquistar. Se ele puder roubar, ele vai roubar.
para que você não celebre, para que você não glorifique o Pai. Porque Ele quer a glória para Ele, Ele não quer dar glória a Deus. E eu estou aqui nessa noite dizendo para você que Deus vai levantar homens e mulheres nessa geração, homens e mulheres como Gideão, homem valente, poderoso, homens e mulheres que não temem, homens e mulheres posicionados dentro da sua casa, homens e mulheres que servem realmente o Senhor, homens e mulheres que não pecam, mas que são obedientes, homens e mulheres dentro de suas casas fiéis ao Senhor. O Senhor vai levantar homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com a sua verdade. O Senhor vai levantar homens e mulheres fiéis, tementes a Ele. O Senhor vai levantar homens e mulheres valentes, corajosos, que não temem, mas que vão para frente, avancem. Homens e mulheres que não vão deixar o diabo roubar a celebração da sua família. Os seus filhos vão colher o trabalho que você passou. Os seus filhos vão colher os frutos que você semeou. Os seus filhos, escute, em nome de Jesus, os seus filhos vão colher daquilo que você plantou, em nome de Jesus. O diabo não vai roubar a sua celebração. O diabo não vai roubar a celebração da sua casa. Vocês vão celebrar ao Senhor. O nome do Senhor vai ser glorificado lá dentro da sua casa. Eu declaro isso em nome de Jesus. As minhas mãos de louvar. Se coloque de pé, por gentileza. Tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando Você pode levantar as suas mãos. As minhas mãos de louvar. Eu quero convidar, se você se sentir à vontade de vir aqui na frente, você e a sua família, que nós, pastores, estaremos orando, abençoando você e a sua casa. Se você se sentir à vontade de vir aqui na frente com a sua família, venha. Mas se não, fique à vontade, pode ficar no seu lugar. Mas se você quiser, nós vamos estar orando, abençoando a sua casa, reposicionando vocês, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua casa, da sua família, da sua vida. Em nome de Jesus. Nada novo achei. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, sobre as famílias. Nós declaramos, Senhor, que o diabo não vai roubar a nossa celebração. O diabo não vai roubar. Nós declaramos em nome de Jesus. Nós fechamos todas as portas que estão abertas, todas as brechas. Nós repreendemos todo o poder maligno que está por trás, com intenção de devastar as nossas famílias, com intenção de roubar das nossas famílias, roubar o fruto das nossas casas, roubar a nossa celebração. Eu repreendo todo o poder das trevas que tem investido nas famílias, para que os homens, o homem fique contra a mulher fique contra o homem e os filhos fiquem à deriva. Em nome de Jesus, eu repreendo toda ação diabólica que tem lutado contra as nossas famílias, que tem roubado a alegria dessa mãe, que tem roubado a alegria desse pai, que tem roubado a alegria dos filhos. Em nome de Jesus, eu repreendo toda obra diabólica.
E eu declaro nessa noite sobre as nossas famílias que eles vão colher sim dos seus trabalhos. Eles vão sim celebrar, eles vão se alegrar em nome de Jesus. Os filhos vão comer dos frutos que os pais plantaram. Eu declaro que os filhos dessa geração vão colher as bênçãos que os pais têm semeado, e o diabo não vai roubar. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre as famílias. Em nome de Jesus, dá força, Senhor, a esse pai, a essa mãe. Reposicione essa mulher dentro de casa. Reposicione esse homem dentro de casa. Reposicione os filhos dentro de casa. Que os esposos amem as suas esposas. Que as esposas amem os seus esposos. Que os filhos respeitem os seus pais. Que os filhos obedeçam os seus pais e que amem os seus pais. Eu libero isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que essa família, Senhor, esteja debaixo das tuas mãos, guardada pelo Senhor. Abençoa esse pai, abençoa essa mãe, abençoa esse filho. Que esse pai venha receber o discernimento de direcionar a sua casa. Que esse pai seja um sacerdote dentro da sua casa, que dê destino, que dê provisão, que dê direção, que dê zelo, cuidado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre as nossas famílias. Eu declaro as tuas bênçãos sobre eles, bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, Senhor. Abençoa os teus filhos, Senhor. Derrama a tua graça. Derrama uma unção quente, Senhor, um óleo quente sobre o coração deles, em nome de Jesus. Que essas famílias, Senhor, venham glorificar o teu nome. Que haja celebração, em nome de Jesus. Assim nós declaramos, assim nós declaramos, assim nós declaramos, assim nós declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim nós declaramos. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Você que está em casa, seja abençoado em nome de Jesus. Seja alcançado agora pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. As famílias que estão nos assistindo, em nome de Jesus eu declaro que a sua casa vai celebrar o Senhor, que a sua casa vai glorificar o Senhor em nome de Jesus. Receba isso no seu espírito.
cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor em meu coração. Não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor nessa noite, celebre ao Senhor nessa noite. Você que está com a sua família, abrace ela. Declare palavras sobre o seu esposo, sobre a tua esposa. Declare palavras em nome de Jesus. Louvem ao Senhor juntos, glorifiquem ao Senhor juntos. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia. Aleluia. Senhor, neste momento nós oramos pelo Cauã. Levante as suas mãos, queridos. Nós oramos pelo Cauã, que está na UTI de Criciúma, sofreu um acidente de moto. E a tia Regiane pede oração. Em nome de Jesus, Senhor. Aonde está o Cauã agora? Naquele quarto de hospital em Criciúma. Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade na vida dele. Tudo que ele sofreu nesse acidente. Em nome de Jesus, nós declaramos cura na vida do Cauã. Em nome de Jesus, e que não venha haver nenhuma sequela. Em nome de Jesus, que ele saia daquele quarto de UTI, Senhor. Em nome de Jesus, que a sua vida seja completamente restaurada para a honra e glória do teu nome. Assim nós declaramos na vida do Cauã. Em nome de Jesus. Você crê comigo? Amém? Glória a Deus, assim nós declaramos, Jesus. Cura na vida do Cauã. Em nome de Jesus. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome. Você pode cantar isso? E os anjos cantam santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Oh, aleluia! O teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. O teu nome é o mais alto. Você pode dizer isso? Teu nome é maior. Teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. O teu nome é mais alto. Teu nome é o mais
maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Nós te exaltamos, Senhor, nós te O teu glorificamos. povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, Tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Levante a sua mão. Santo, exaltado és, Santo, Solte a sua voz. santo pra sempre. Uau! Que unção gostosa, gente. O teu povo canta: Fala sério, ele é lindo, não é? Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo. Tu sempre serás santo, Santo pra sempre. Declare, 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 declare. e os anjos clamam: Santo. toda a criação, santo, exaltado és, Oh, aleluia. santo pra sempre. Glória a Deus. O teu povo canta: santo, sim ao Rei dos Reis. Santo,
problema é que nós estamos viciados em prazeres rápidos. Deus nos deu algo hoje e nós já estamos de olho no amanhã que nem veio ainda. O que você tem em casa para celebrar? Você tem um pedaço de bolo? Bota na mesa, reparte ele, celebra e diga obrigado, Senhor. Desde o começo do culto Deus está falando de gratidão hoje. Vamos ser grato a Deus. Nós temos isso na nossa vida. Sempre que quando a gente ganha alguma coisa que Deus nos dá, seja o que for, pode ser coisa muito simples, um 10 que nossos filhos tiram na escola, a gente tem uma aliança com eles. Cada vez que eles tiram 10, a gente presenteia eles, às vezes com milkshake, às vezes com açaí, coisa que a gente tem, não é nada, né, que a gente pode, um café, mas a gente não deixa passar sem celebrar. Quando a gente faz um exame médico e deu positivo, assim, o exame deu tudo bem, deu tudo certo, eu ligo para minha esposa e diz, vamos tomar um café, vamos celebrar. E às vezes a gente recebe tanta notícia boa e a gente só dá um tapinha nas costas, como se fosse algo comum. Celebre as pequenas conquistas, pois a Bíblia diz que quando nós somos fiéis às pequenas coisas, Deus nos confiará as grandes. Amém? Eu tenho certeza que se perguntasse, você teria muita coisa para reclamar hoje, e eu também. Mas a palavra hoje não é apontarmos o que está errado, mas é procurarmos aquilo que já deu certo. Na verdade, pastor Altieles, temos muita coisa para conquistar nos projetos ainda, né, pastor Joab? Mas vamos celebrar aquilo que já está funcionando. Vamos celebrar o CDI, vamos celebrar Maria Madalena, Casa do Pai, Casa da Misericórdia, Restaurante Solidário, nossa base missionária. Vamos celebrar tudo que Deus já tem feito. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Faça assim, ó. Mas eu quero lembrar você para se programar. A partir de julho, escolha um dos cultos de domingo para estar conosco, ou de manhã ou à noite. Quarta-feira que vem ainda estamos aqui, mas encerra. E depois é só as propostas temáticas para homem, para mulheres e para casais. Levante a sua mão. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Senhoras e senhores, boa noite. Até a próxima. Obrigado a todos. Deus abençoe a formação de hoje.